Ivete Sangalo, Baby do Brasil, arrebatamento, apocalipse, carnaval. Todos esses ingredientes numa mesma sopa. Duvida? Olá, sejam bem-vindos de volta, meus queridos amigos, para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e esse vídeo ele vai estar compartilhado entre os dois canais que eu tenho, porque ele trata de assuntos que eu tenho dois canais para isso. Metanoia Music, porque nós vamos falar sobre música, afinal de contas, e Metanoia Citrus, porque nós vamos falar sobre a Palavra de Deus também nesse conteúdo. Então esse vídeo vai estar disponível nos dois canais que eu tenho, tá? Vocês que são o mínimo conectados na internet aí, viram o que aconteceu. Por mais que você não tenha participado de carnaval, assim como eu, de repente se você é evangélico, participou de retiro, às vezes ficou sabendo disso só depois, mas o carnaval desse ano, agora de 2024, rolou uma situação tanto quanto inusitada, né? A Baby do Brasil, né, Baby Consuelo, você provavelmente conhece, talvez não, mas creio que a maioria conhece. Ela, artista da nossa MPB, ela que foi casada com o Pepeu Gomes, um dos maiores guitarristas brasileiros, mãe de Sara Shiva, pastora evangélica, que se você acompanha a rede social já deve ter visto muita coisa dela. Baby Consuelo, Baby do Brasil, num dos vários shows da Ivete Sangalo, para o qual ela foi convidada no carnaval, você deve ter visto que ela fez um comentário ali. Ivete convidou ela para um dos shows ali, né, no bloco da Veveta, né, se não me engano. E no dia 11, no meio do show ali, de forma aleatória, ou não, ela falou, né, que o apocalipse é real, que Deus tinha falado para ela que o arrebatamento se daria entre 5 e 10 anos, que era para as pessoas estarem preparadas. Isso gerou uma série de reações e discussões de cristãos e não cristãos, ou evangélicos e não evangélicos, se preferir. E nesse mesmo momento, a Ivete Sangalo, que é a que tinha convidado a Baby do Brasil, se você não conhece a Ivete Sangalo, que eu duvido bastante, né? Cantora, compositora, multi-instrumentista, extremamente talentosa, dançarina, linda, maravilhosa, Ivete Sangalo, senhoras e senhores. Ela rebateu, falando que não, que ela ia impedir o apocalipse, que ela ia macetar o apocalipse e o arrebatamento, porque ela não ia deixar acabar com o carnaval, essa coisa toda. E aí isso virou um burburinho, dividiu cristãos, não cristãos, evangélicos, não evangélicos, celebridades se dividiram entre opinar sobre quem estava certo e quem estava errado. Tem um certo e um errado nessa história? Enfim, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Primeira coisa, evangélicos estão se dividindo entre defender e acusar a Baby do Brasil. Primeiro que ela não devia estar no carnaval se ela é evangélica, ela estava fazendo o que lá cantando, e outra, no meio do carnaval vai querer falar de apocalipse, com que propriedade que ela fala sobre apocalipse, e outra, quem é ela para dizer que o arrebatamento é entre 5 e 10 anos, se na palavra de Deus fala que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Então, dividiu-se isso. E aí, uma análise em primeiro momento que a gente faz seria mais ou menos assim. Sobre a Baby do Brasil, que se diz evangélica e vez ou outra aparece falando da palavra de Deus na rede social ou em alguns programas que ela vai. Enfim, não vou entrar no mérito se ela é ou não, porque eu não tenho condições de avaliar o espírito, o coração e a mente da pessoa, seja qualquer uma que for. Então não vou entrar nesse mérito se de fato ela é cristã ou não. Sobre ela estar participando do carnaval, se isso é certo ou errado, a minha opinião ela pode ser relativamente polêmica, tá? Explico a minha posição. Se isso faz com que ela tenha o sustento, a profissão dela, cantar ou não, eu não vou julgar a profissão dela, tá? Porque eu conheço bons irmãos cristãos, músicos profissionais que conseguem conciliar a vida. Eles tocam em baile de formatura, em aniversário, em festa, em trio elétrico, eles pegam o repertório, vão lá, tocam, saem de lá, vão viver a vida deles, não dão escândalo, não se misturam, ponto final. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado. Eu penso que se a pessoa consegue conciliar
Se for apenas um trabalho, ela tem todo o direito, ela consegue conciliar. É igual você ser segurança de festa, de show, de casa de show, de danceteria, né? Se você consegue conciliar e não se misturar o que está acontecendo ali, eu já tive a oportunidade de ser músico da noite e eu não tive condição, capacidade para separar as coisas. Eu me deixei levar e tive os prejuízos espirituais, emocionais, enfim, por não conseguir conciliar as duas coisas, certo? Eu conheço pessoas que conseguem conciliar e de fato encarar como uma profissão. Tá? Músicos cristãos, excelentes pessoas, cristãos verdadeiros e sinceros, que conseguem pegar o repertório, chega no evento, toca, acabou, guarda suas coisas, vem embora, volta para sua família, volta para sua vida. Tá? Então eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado. Principalmente quando eu dou aula de música, os meninos da minha banda me perguntam o que eu acho, eu faço o que Paulo fala, eu recomendo que não faça. É melhor evitar flertar com essa linha tênue entre o sagrado e o profano, como Mircea Eliade diria, né? Então, eu evitaria, tá? Porque não é uma coisa legal de você correr o risco, tá? No meu entendimento. Mas se a pessoa tem estrutura espiritual, física, emocional suficiente para participar sem se deixar envolver, né? Se ele consegue ser um Daniel que está na Babilônia, mas a Babilônia não está em Daniel, show de bola. Tá bom? Então, beleza. O fato é que ela estava lá. E aí ela fala olha, o apocalipse é inevitável. Eu estou parafraseando, não é com essas mesmas palavras. Se você quiser saber exatamente o que ela diz, está carregado de vídeo no YouTube aí. E ela fala, nós temos que nos preparar, o arrebatamento acredito que vai ser entre 5 e 10 anos. Aí as pessoas entram no mérito de como que ela pode trabalhar com datas. Tá? E aqui eu vou defender ela. Quem me conhece e acompanha o meu canal Metanoia Citrus sabe que eu não sou adepto da visão do arrebatamento iminente secreto pré-tribulação. De maneira nenhuma, tá? Porque eu sou muito ipsis literis. O que o texto diz tal qual como está escrito não deixa nenhuma possibilidade de que isso seja dessa forma. Se você pega o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus ele dá pistas, né, do que não é a volta dele e do que aproxima a volta dele. Para você que pode ser que esteja boiando sobre o que é arrebatamento, esse evento não está por escrito na Bíblia. O cristão evangélico ele entende como arrebatamento a segunda vinda de Jesus para buscar aqueles que aguardaram a sua promessa e se mantiveram fiéis. E aí tem ressurreição dos mortos que morreram fiéis a Cristo, voltam a ser corpo físico, juntamente com os que estiverem vivos, têm o corpo transformado e encontram com Jesus nos ares. Isso é o que nomearam como arrebatamento. Arrebatamento, ao pé da letra, traduzindo, é tirar de um lugar para o outro com força ou com violência, tirar repentinamente. Arrebatar é tomar de forma abrupta. Isso é arrebatamento. Esse evento não está descrito na Bíblia com esse nome. Nós entendemos que a segunda vinda de Cristo e as consequências dessa vinda, dessa parousia, ela foi nominada arrebatamento. Ela foi nomeada arrebatamento. Tá? Então, arrebatamento, segunda vinda, é o que a gente entende que é a mesma coisa. Uma corrente que a gente chama de dispensacionalista, pré-tribulacionista, predominantemente pentecostal tradicional, de igrejas dessa denominação, entende que pode acontecer a qualquer momento. Eu posso estar com vocês aqui, o arrebatamento acontece, uma galera desaparece, e aí começam 7 anos de tribulação, anticristo e essa coisa toda. Baseado nos textos, principalmente Mateus 24, aí você tem 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios 15, o livro inteiro de Apocalipse. Eu entendo de maneira inequívoca que é impossível que Jesus volte a qualquer momento. Tá? E me entenda, de maneira global e visual. Se eu, por alguma razão, morrer agora, ele voltou para mim, porque eu só vou abrir novamente os meus olhos quando tocar a trombeta, eu for ressuscitado e ter o corpo glorificado. Tá? Quando Paulo fala sobre abrir e fechar de olhos, o pessoal fala que é sobre velocidade, mas na verdade não é. É sobre momento. Porque é que nem quando a gente dorme, você está carregado de sono, você deita lá meia-noite, você fecha o olho e você apaga. No outro dia você abre o olho de novo, já são 8 horas da manhã, seu celular despertando. Então isso é o abrir e fechar de olhos. Quem morre fecha o olho, quando abre de novo é na ressurreição. Certo? Arrebatamento é isso. Então, a
A predominante corrente dispensacionalista, pré-tribulacionista, acredita que isso é iminente. Então qualquer pessoa que se atreve a dar um prazo, visto que o próprio Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabia, é tido ali como um herege. Tá? E heresia, a etimologia da palavra grega, quer dizer outra classe, outra escola de pensamento, um pensamento diferente do dogma. E, nesse caso, eu sou um herege, porque diante daqueles que acreditam na iminência do arrebatamento secreto e invisível, eu sou totalmente contra. Não vejo texto que defenda isso sob nenhuma hipótese, certo? Então, assim, Jesus de fato fala que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele usa o exemplo da segunda vinda dele, o arrebatamento, como dores de parto. E aí você sabe que quando começam as contrações, as dores de parto, você sabe que da geração do feto até o nascimento, você tem ali pelo menos 9 meses. Então não dá para saber o dia e a hora, mas eu consigo identificar períodos. E em Mateus 24, Jesus ele dá uma série de exemplos de sinais que não são a sua volta, que não são arrebatamento. Ele fala sobre guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos, e ele fala, ainda não é o fim. Mas ele dá um detalhe muito importante que ele fala, mas quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, salvo engano, Mateus 24, capítulo 14, Mateus 24, versículo 14, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí será o fim, ou aí virá o fim, então virá o fim. Então, qual que é o sinal derradeiro, absoluto, definitivo para que a segunda vinda de Jesus aconteça, ou seja, o arrebatamento? O evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. Eu tenho um vídeo no canal Metanoia Citrus, que é de uma série Arrebatamento, que fala sobre a internet. 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm acesso liberado de internet para poder navegar e pesquisar à vontade. Tá? Isso está concentrado entre uma região da África, entre China especialmente, né, uma parte da Coreia, onde a internet, quando ela é acessível à população, ela é restrita e administrada pelo governo, dizendo o que é que ela tem que ver. Então, por exemplo, quando a internet for liberada e chegar a essas pessoas de maneira que elas possam consultar e de repente chega uma pregação ou alguma coisa sobre Jesus para elas terem acesso a isso, eu entendo que aí o evangelho do reino pegou toda a população conhecida, certo? Então, quando ela fala que ela acredita que vai ser entre 5 e 10 anos, eu compactuo da ideia de que isso não é para agora. Claro que assim, pode ser menos que 5 anos, podem ser mais do que 10 anos, mas o meu entendimento e da classe pós-tribulacionista, como a grande maioria daqueles que acreditam na volta de Jesus depois de uma grande tribulação que há de acontecer sobre a Terra, isso deve demorar um pouco, porque o sinal que Jesus dá sobre a sua volta derradeira é que todo o mundo conhecido, todas as populações, as nações, os países, os governos, tenham ouvido falar sobre Jesus e o seu reino. E isso está longe de acontecer para agora. Só que, assim, a internet ela avança tanto que, de repente, em 5 anos, todo mundo já tem acesso livre para pesquisar o que quiser na internet. De repente, as fronteiras das nações estão abertas para que missionários entrem e falem de Jesus em lugares que hoje não pode. Isso pode acontecer em 5 anos ou até em menos. Então ela não disse uma besteira. Você pode questionar o que ela está fazendo lá, que ela não é a pessoa mais própria. Só que assim, meu irmão, eu e você temos acesso a pessoas que professam da mesma fé no ambiente onde nós convivemos. Nós não estamos no trio elétrico. Mas de repente ali no meio, aquela galera, tem um desviado que conhece a palavra, mas está aí fora da fé por algum momento. Tem às vezes alguém que aquilo vai despertar uma curiosidade, ele vai chegar em casa, cara, o que é um arrebatamento, o que é apocalipse? E aí, diante daquilo, ele vai ser despertado com uma realidade que ele não conhecia. Cara, uma semente foi lançada. Ali, de fato, uma semente foi lançada. Então, assim, eu estou muito mais propício a defender o que ela fez, né? As pedras vão clamar. Deus chama Nabucodonosor de meu servo quando ele vai vir como jugo sobre Israel com a Babilônia. Deus usa Ciro, o persa, como servo dele para dar o decreto da reconstrução da cidade e do templo e o povo sair do exílio da Babilônia. Então, cara, Deus usa pessoas, não necessariamente no contexto dogmático religioso, para fazer a vontade dele. Ela pode perfeitamente ser um instrumento. Falando sobre Baby do Brasil e arrebatamento, é isso. Aí a questão da Ivete. A Ivete, ela zombou de Deus. Analisando o vídeo, eu vejo que foi um tom de brincadeira, não defendendo a Ivete, mas assim, ela convida para um show dela. A pessoa vai lá e fala uma coisa.
A reação dela, na minha análise, é em tom de brincadeira, e ela está preocupada ali com a continuidade do carnaval, que, olha só, é o sustento dela, é a carreira dela. Ela tem trio, ela tem bloco, são os shows, ela mantém ali a banda dela, os funcionários, a família dos funcionários. É natural que a reação dela seja contrária. Ah, nós vamos macetar o Apocalipse. Cara, a Ivete, eu acompanho a carreira dela há muito tempo. Desde que ela era tinha 16 anos de idade, cantava na banda Eva. Eu acompanho a carreira dela. Ela sempre que pode, ela fala sobre Deus, muita coisa que ela faz ela atribui a Deus, não, porque Deus deu força, Deus abençoou a família, porque, nossa, Deus foi muito bom pra gente. Então a Ivete acredita em Deus. E ela sabe que Apocalipse tem alguma relação com Deus. Ela não diria o que disse com o propósito objetivo de afrontar a Deus. Só que assim, é uma brincadeira mal colocada. Ah, nós vamos macetar o Apocalipse, nós vamos impedir o Apocalipse, o carnaval tem que continuar. Cara, ali foi tom de brincadeira. Só que assim, você vai brincar com Deus, você tem que ficar esperto. Tá? Então, eu entendo que ali o propósito, na minha análise, o propósito dela não foi ofender a Deus, nem zombar a Deus, nem nada. Né? Foi uma força de momento, até porque ela tinha um compromisso com as pessoas que estavam no carnaval consumindo aquele produto. Inclusive a Baby do Brasil, né, que deve ter recebido para participar, porque também é a carreira dela, é o trabalho dela. É natural que ela tivesse aquela reação, eu discordo completamente das palavras dela, mas entendo que foi ali uma brincadeira por alguém que não tinha noção do que estava fazendo. Na minha avaliação. Aí alguns dizem que aí depois, mas aí depois acabou que pegou fogo o negócio lá, Deus pesou a mão sobre ela. Vamos lá então. Aqui no portal G1 tem lá, né, choro em trio e explosão de tubo de gás carbônico, tudo o que aconteceu no desfile de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador. Aí você vai ter lá, né? Ivete Sangalo cantava quando um dos tubos de gás carbônico usado para fazer efeitos especiais no trio elétrico explodiu. 2 pessoas ficaram feridas, uma grande fumaça se formou no local, as vítimas tiveram ferimentos leves no braço e no olho, foram atendidas pelo corpo de bombeiros e passam bem. Em imagens registradas pela equipe de reportagem do G1, que acompanhou o desfile, é possível ver um momento em que Ivete fala do susto que tomou após a explosão e muita fumaça em cima do trio. Aí tem alguns que estão dizendo, não, tá vendo, só brincou com Deus, Deus castigou, e Deus pesou a mão, ninguém zomba de Deus. Tudo isso é verdade, mas é perigoso a gente imaginar que Deus é um cara que ele tá olhando o que todo mundo faz e fala na Terra e ao menor sinal de que alguém fez uma brincadeira que ele não gostou, ele vai lá e pune. Deus, ele é um Deus que ele tem uma coisa impossível para Deus, é negar os seus próprios atributos. Deus, ele é todo amor, ele é todo justiça, ele é todo sabedoria. Deus, ele é todo conhecimento, todo poder. Deus está presente em todos os lugares, entre vários atributos de Deus. Deus não pode negar qualquer um dos seus atributos, sejam quais forem. Deus puniu a Ivete Sangalo? No meu entendimento, ele não pune. Ao mesmo jeito que Deus é amor e é justiça, Deus, ele também tem a sua maneira de deixar que as pessoas acabem colhendo daquilo que elas plantam. Vou explicar isso melhor. Deus, ele ama todos de igual forma, tanto que enviou Jesus para todos. Deus enviou Jesus para todos, mas nem todos têm acesso a Jesus, porque é preciso crer e o receber. Tá? Então Jesus está disponível para todos, mas nem todos o recebem. O amor de Deus é da mesma forma. Tanto é que você vai ver Salomão dizendo isso nos Provérbios, em Eclesiastes, que o ímpio, ainda que não acredite em Deus, Deus é justo de tal forma para que se o ímpio plantar e fizer bem feito, por justiça ele vai colher bem porque plantou bem. Deus é justo de tal maneira que, ainda que o ímpio não acredite que Deus existe ou negue a sua existência, se ele fizer boas obras, ele vai colher bons frutos. Se ele for bom administrador, ele vai ser próspero. Em Eclesiastes, Salomão ele detecta isso. Ele fala, olha, eu vi que o sol nascia para justos e para ímpios. Se o ímpio trabalha, ele vai colher o que ele trabalhou, ele vai ter o fruto, vai ter o pagamento, vai ter o salário. É a justiça de Deus e o amor de Deus. O que eu entendo que pode ter acontecido com a Ivete Sangalo? Ela faz uma pontuação mal colocada, uma brincadeira de mau gosto, mas que ainda penso que é uma brincadeira que não tinha propósito de ofender a Deus, uma vez que ela mesma acredita no próprio. Deus, ele é alguém que está chovendo sobre todo mundo. Só que tem hora que algumas atitudes nossas
fazem com que momentaneamente ele retire o guarda-chuva de cima e aí você vai acabar se molhando. Tá? É o que eu digo para as pessoas em estudo bíblico, que a gente fala em escola dominical: pecado não leva ninguém para o inferno. O que leva uma pessoa para o inferno é o perdão que você recusa. Se você peca agora e você morre, esse pecado não te levou para o inferno. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. O salário é pagamento por um mês inteiro de trabalho. Ou seja, uma vida, uma constância, uma continuação de atos pecaminosos tem como pagamento a morte. Agora, se eu penso mal, se eu sinto inveja, sinto ciúme, conto uma mentira, xingo sem querer, esse pecado agora não me leva para o inferno. A manutenção e a continuidade dele me fazem herdar a morte. Tá? Então, o que acontece? Deus, acima de qualquer coisa, ele é um axioma. Deus não tem explicação, Deus não tem origem, Deus ele simplesmente é. Tá? Deus ele não pode ser inserido numa unidade de tempo nem numa compreensão da nossa sabedoria. Tá? Como Deus também não é causador do mal. Se você quer entender Deus, você precisa seguir os princípios da física, que são leis que o próprio Deus criou. Tá? O que são as trevas? É ausência de luz. O que é frio? Ausência de calor. O que é silêncio? Ausência de som. O que é maldade? Ausência de Deus. Então Deus não foi o causador do que acontece com ela por punição, porque Deus é birrento, de forma nenhuma. Simplesmente, Deus ele vai dizer em Isaías, né, eu crio o bem, eu crio o mal. Na verdade, o conceito judaico é de coautoria e coparticipação. A partir do momento que você se omite, ou a partir do momento que você permite ou não interrompe, você é participante do resultado. Tá? Então, quando Deus fala eu crio o mal, quer dizer que quando ele retira o bem dele e o mal acontece como consequência, Deus tem participação naquilo. Ah, mas então Deus ele é omisso dentro daquilo que ele nos dá liberdade de agir. Se para eu fazer alguma coisa eu não consultei a Deus e tem uma consequência ruim, Deus permitiu, mas é porque eu não consultei e não o envolvi. A participação dele é me deixar por minha própria conta. Como vai ter o texto bíblico que fala que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Não quer dizer que Deus pegou os homens e entregou as paixões. Quer dizer que simplesmente ele parou de impedir que o homem se desse às suas paixões. E as consequências são pelas atitudes dos homens, mas Deus, pelo princípio judaico, ele é coparticipante ou coautor. Entendeu? Então, assim, não é que Deus puniu. Simplesmente Deus retirou o guarda-chuva um pouquinho de cima dela. Afinal, você disse isso e teve essa atitude, eu entendo que é possível que Deus momentaneamente retira a sua graça e deixa ela por própria conta dela. Também para ensinar, porque isso produz vigilância. O que acontece? Quando Deus retira momentaneamente a sua mão de sobre Israel, porque eles constantemente faziam o que era mal aos olhos do Senhor, os povos inimigos tiveram acesso e autorização para agir contra Israel. Você vai ver isso em Jó, quando o Satanás pede para que Deus retire um pouco a sua graça, para que ele haja sobre a vida de Jó, e Deus permite. Logo, pelo princípio cristão, pelo princípio judaico, Deus ele é coparticipante do que acontece com Jó pelo fato de ele ter permitido. Você vai ver que o servo de Jó, quando ele chega para falar, ele fala: fogo de Deus desceu do céu e consumiu a sua casa com tudo que tinha dentro. Quem disse para ele que o fogo que desceu do céu era de Deus? Porque na mentalidade judaica, tudo que vinha do céu ou que acontecia era permissão de Deus. As palavras de Jó vão dizer isso, que Deus ele permite o bem e o mal. Aceitaste o bem de Deus com prazer e não queres o mal tu aceitar? Os discípulos de Jesus eles falam: Senhor, aquele rapaz cego de nascença, quem pecou ele ou os pais dele? Que eles creem no princípio de hereditariedade também, que Deus ele visita as iniquidades dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Tá? Então, em resumo, eu acredito que não é que Deus puniu Ivete Sangalo pelo que ela falou. Simplesmente ele retira um pouco ali do seu guarda-chuva de cima dela e ela se molha um pouco. Tá? Porque Deus fala: não, se você está zombando, se você acha que pode falar o que quiser, fazer o que quiser, tem consequências. E isso fica de aprendizado para produzir vigilância. Tá? Então, irmão, nessa questão toda de carnaval, quem está certo, quem está errado, essa coisa toda, eu estou mais do lado da Baby do Brasil. E por que eu acredito nessa questão de arrebatamento de 5, 10 anos? Porque eu entendo esse princípio que Jesus fala, né, que é necessário que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, e isso não acontece assim tão rápido. Tá? Qualquer dúvida, você lê lá Mateus capítulo 24, lê o capítulo inteiro, o capítulo 25 são parábolas com exemplos do que ele fala em 24, se quiser ler também fica à vontade. Tá?
Mas assim, não tem essa de que, coitadinha da Ivete, coitadinha da Baby. As pessoas são livres para falar e fazer o que elas quiserem, tá? Sabendo que de tudo aquilo que a gente faz e fala, a gente tem consequência sobre os nossos atos e temos que ter igualmente responsabilidade. Deus, ele é amor acima de qualquer coisa, mas Deus também é justiça, tá? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fiquem ligadinhos com a gente aqui, porque nós vamos continuar com vídeos durante todo esse ano. E agora eu tenho o canal Metanoia Music, além do Metanoia Citrus. Se você puder, se inscreve nos dois para nos acompanhar aí. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.